Primeiro, eu vou fazer minha análise do que eu vi hoje do jogo do Flamengo diante do Volta Redonda. Já adianto logo, gostei sim da atuação do Flamengo. Óbvio, tem muita coisa a melhorar, a parte física ainda vai melhorar, o Flamengo ainda está em período de pré-temporada, isso precisa ser dito. Se não fosse o jogo da Supercopa do Brasil no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, o elenco principal do Flamengo não jogaria contra o Volta Redonda. Essa mudança de planejamento da nova gestão aconteceu já avisando ao duelo com o Botafogo no dia 2 de fevereiro, nessa Supercopa do Brasil. Na quinta-feira o Flamengo enfrenta Sampaio Corrêa no Maracanã, jogo que será a estreia do elenco principal e também do Flamengo no Maracanã nessa temporada, e aí no outro domingo tem Botafogo. Mas sobre o jogo contra o Volta Redonda, muita gente vai falar assim, mas foi o Volta Redonda. Não, o Flamengo forçou o Volta Redonda a errar a todo momento. E por que forçou? Porque taticamente falando, o Flamengo está muito bem treinado, muito bem montado. O Felipe Luiz está conseguindo fazer um baita trabalho à frente do Flamengo. E a tendência é melhorar com o retorno do Cebolinha. Daqui a pouco o Pedro volta. Possivelmente não, tem a chegada de reforços aí, a gente já vai falar sobre isso. Mas taticamente falando, o Flamengo fez uma partida impecável, no meu ponto de vista. Não teve erro tático. Teve erro individual, uma falha aqui, um erro de passe ali. Mas taticamente falando, o Flamengo foi muito bem. Gostei do Michael. Não só pelo gol, porque ele foi o autor do primeiro gol desse elenco principal na temporada. Gostei do Gonzalo Plata, fez uma baita partida, não só pelo gol também, inclusive o gol dele foi um belo gol, uma chapada de fora da área, num canto, sem chance para o goleiro Jean. Gostei do Alexandro, inclusive ele deu um passe em profundidade, quebrando a linha do Volta Redonda. Um passe não, foi um lançamento rasteiro. É porque o Bruno Henrique, inclusive, o Bruno Henrique não foi bem. Individualmente falando, o Bruno Henrique não foi bem. Inclusive nesse lance do Alexandro, ele mostrou que a velocidade dele não é mais a mesma. Ficou muito nítido nesse lance, eu percebi. Em outros tempos, o Bruno Henrique queria passar o carro no zagueiro adversário e ia sair na cara do gol. Mas nesse lance ele mostrou que a velocidade dele ainda não é a ideal, pelo menos nesse início de temporada e nesse fim de pré-temporada, né? Porque, repito, estamos no finzinho da pré-temporada. Vamos lá, gostei da estreia do Juninho, boa movimentação, chamando o jogo. Vale ressaltar que, fisicamente falando, se bobear, ele é o melhor do elenco do Flamengo, porque ele estava na meia temporada lá no clube dele, no Karabakh, então ele chegou muito bem fisicamente. Entrou no segundo tempo ali, teve a oportunidade de ficar alguns minutos em campo, chamando a responsabilidade, entrou centralizado, entrou na vaga do Bruno Henrique, ficou centralizado, teve uma jogada de cabeça, inclusive o Ayrton Lucas, que entrou junto com ele no jogo, no lugar do Alexandre, deu um bonito cruzamento para ele. Gostei demais assim da equipe, de verdade, estou extremamente otimista em relação ao Flamengo para essa temporada, porque o Felipe Luiz, além de ter feito um baita trabalho no fim da temporada passada, com muitos desfalques, ele vai ter esses reforços caseiros e também, possivelmente, outros reforços que estão por vir. Um deles é o Danilo, que inclusive já tem até data para viajar. A TNT Esportes publicou e nós confirmamos que na terça-feira ele viaja. O Flamengo já foi comunicado que o Danilo escolheu o Flamengo, já teve esse comunicado oficial dos empresários à diretoria do Flamengo. Então o Flamengo está por detalhes aí de assinar e anunciar esse reforço. Em breve o Flamengo deve comunicar, como fez com o Juninho, por exemplo. Na ocasião, o Juninho, eles comunicaram, o atleta Juninho foi liberado pelo Karabakh para poder realizar exames médicos no Flamengo. No caso do Danilo, como ele vai rescindir com a Juventus nas próximas horas, ele chega sem clube. E aí eles devem comunicar, o atleta Danilo vai chegar ao Rio de Janeiro, dia tal, para realizar exames e assinar o contrato dele, que será válido por 2 temporadas, até o fim de 2026. Então o Danilo, jogador de 33 anos, chegando ao Flamengo para reforçar a zaga. Ele faz a lateral direita, beleza, vai ser um quebra-galho quando precisar, mas ele chega para reforçar a zaga. E o Vitão, o Flamengo continua tentando, inclusive está causando alvoroço lá em Porto Alegre, porque tem gente preocupada em perder o Vitão. Mas não sai de jeito nenhum. Gente, nenhum jogador é inegociável. Eu falei com os empresários do atleta hoje, sábado, e eles garantiram. Olha, ainda tem negociação, ainda estamos tentando, porque o Flamengo tem interesse e o jogador tem uma proposta muito boa de 5 anos de contrato. Ponto. Quer dizer que ele vai sair? Não.
Quer dizer que com certeza o Flamengo vai contratar? Não. Quer dizer que com certeza ele vai ficar no Inter? Também não. Então o Flamengo continua tentando a contratação do Vitão e o Danilo está por detalhes aí de ser anunciado como um reforço. Então eu até publiquei lá no meu Instagram, deixa eu pegar aqui as fotos do Danilo e Alexandre, pelos clubes que eles passaram, né? Aí eu botei assim, Flamengo, Loading, ou seja, carregando. Eles passaram no Santos, onde eles jogaram juntos, na Seleção Brasileira, Juventus e no Porto também. Então, o Flamengo vai ser aí, digamos, a quinta instituição que eles vão vestir a camisa ao mesmo tempo. E no caso da Juventus, eles também jogaram com Alcaraz, que atualmente também está no Flamengo. Então, bacana demais. Seja bem-vindo, Danilo. Em breve o Flamengo vai anunciar. Um jogador que pode sair a qualquer momento é o Carlinhos. É um jogador que está fora dos planos do Flamengo. O Flamengo não quer contar com o Carlinhos, está torcendo para chegar uma proposta e tem dois clubes interessados. O Farense de Portugal e o Henan FC da China. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é da China. É o segundo clube chinês interessado em Carlinhos. Pelo visto, os chineses estão de olhos abertos aí no Carlinhos, pensando na contratação do Carlinhos. Esse é o segundo clube. O primeiro clube, deixa eu ver o nome aqui, se eu consigo pronunciar, quer ver? Deixa eu pegar o nome aqui, que eu tenho o nome aqui para vocês verem que tudo é ao vivo, ó. Foi no dia 6 de janeiro que eu noticiei. Qingdao Hungai, da China, queria o jogador por empréstimo, o jogador não quis ir. Então, fica essa curiosidade. Agora ele tem o Farense interessado nele, que é um clube da primeira divisão de Portugal, e tem esse clube chinês. A ver se o jogador vai topar, porque depende do jogador. E não adianta você ficar revoltadinho com o Carlinhos, porque o Carlinhos tá certo. Se ele entender que a proposta não é vantajosa para ele, ele tem o direito de ficar no Flamengo. Ah, mas ele não vai ser utilizado, ele não é obrigado a ir. Vênia, você tomaria essa decisão a mesma? Não. Eu acho o futebol português bem mais fácil para ele se adaptar. Eu iria para Portugal. Gente, o Carlinhos estava no Nova Iguaçu até ano passado, sem perspectiva nenhuma. Hoje está no Flamengo, se eu não me engano, ainda é o atual artilheiro do Campeonato Carioca, com 3 gols, e agora tem um clube português querendo ele da primeira divisão. Eu iria na hora. Futebol europeu, língua fácil de adaptar, não tem problema se a família vai se adaptar rápido ou não. Por isso que tem muito brasileiro que prefere jogar no futebol português quando vai lá para a Europa, pela adaptação, porque é mais fácil se adaptar por conta da língua, até mesmo a cultura, dizem que é muito parecido. Eu particularmente nunca fui a Portugal, estou falando aqui as pessoas que me relatam que quando vão morar lá. Então, Carlinhos, eu no seu lugar vou, mas eu também não vou ficar aqui te criticando se você entender que não é uma boa para você, sabe por quê? Você não obrigou ninguém a dar 3 anos de contrato para você. Quem te deu 3 anos de contrato foi o Marcos Braz, que te contratou na temporada passada e agora não está mais no Flamengo, e essa atual gestão está tendo que, entre aspas, resolver esse problema. Lohan, sem novidades, e o Pablo eu já avisei para vocês. O Pablo não quer sair do Flamengo. Não quer. Ah, mas ele foi Botafogo. Ele aceitou ir para o Botafogo porque ainda era o Rio de Janeiro. Ele não quer sair daqui. Não quer. Para ele sair tem que ser algo, mas muito, muito bom. E quem vai oferecer algo muito, muito bom para o Pablo nesse momento? Acho que ninguém. Melhor do que ele tem no Flamengo? Salário de quase 1 milhão? Até dezembro, estrutura, qualidade de vida no Rio de Janeiro. Acho difícil alguém oferecer algo melhor para ele nesse momento. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, fui!